Deus me direciona alguma coisa aqui, a quando nós achamos misericórdia na casa da misericórdia. Vamos ler o texto e depois nós estaremos trazendo o entendimento dessa mensagem ao coração dos irmãos. Quem encontrou, diga amém. Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 1 até o versículo de número 11, aqui no telão também, você pode acompanhar. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tinha 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Abre um parêntese dizendo, esperando que se movesse a água, porque um anjo descia em certo tempo agitando-a. O primeiro que entrava no tanque, em vez de uma vez agitada, a água sarava de qualquer doença que tivesse. Fecha o colchetes aí. E estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque, para que, quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Jesus, muito obrigado pela tua palavra nessa noite. Muito obrigado pelo que tu és aqui nessa noite. Muito obrigado pelo teu amor, pelo fortalecimento espiritual, que cremos que o Senhor nos dará, por intermédio da sua misericórdia, no nome de Jesus. Amém e amém. Bem, irmãos, pode se sentar. O local aqui, em Jerusalém havia 12 portas. A porta das ovelhas era uma delas, como tinha a porta oriental, a porta do lixo, a porta dos peixes, a porta do cavalo. Haviam 12 portas ao todo. E junto à chamada porta das ovelhas, que dizem que essa porta das ovelhas era a porta onde entrava o sacrifício. Era a porta por onde as ovelhas que iriam ser sacrificadas no templo, elas eram acessadas ao templo para o sacrifício que faziam ao Senhor naquele local. Próximo a essa porta havia um tanque, que o seu nome era Betesda. O significado de Betesda é casa de misericórdia. Mas o que chama a atenção aqui, que eu disse que o título que eu coloco na mensagem é Encontrando Misericórdia na Casa de Misericórdia. Mas eu fui, não, a expressão seria meio forte eu dizer que eu fui tentado, mas eu fui muito voltado a colocar o tema: quando não se encontra misericórdia na casa de misericórdia. Por quê? Porque havia ali um homem que tinha 38 anos, que era paralítico. E ele ia todos os anos para esse lugar, ou todo dia ele ia para esse lugar, onde que ele tinha a esperança que ele encontraria a misericórdia. Por quê? Porque eles pensavam que
aquele tanque de Betesda tinha algo extraordinário nele. Só que ele, 38 anos, ele não conseguia encontrar a misericórdia no lugar aonde se tinha um nome de casa de misericórdia. Isso aqui chamou muito a minha atenção, porque não adianta nós termos um título se nós não andarmos em consonância com aquele título que temos. Não adianta a gente ter nome de igreja se a gente não for igreja. Esse homem paralítico, aqui eu uso as minhas inferências, ou mais precisamente uma conjectura. Quando a gente pensa, quantas pessoas hoje estão distantes da igreja por causa da igreja? Quantas pessoas hoje estão distantes do evangelho por causa dos evangélicos? Quem está comigo aqui, diga amém. Se tem uma das maiores marcas que pessoas carregam na sua vida hoje, são marcas que elas carregam por causa de lugares em que tinha nome de que era nome para sarar, e ali elas foram feridas. Esse lugar, o tanque de Betesda, ele tinha um nome de casa de misericórdia, mas não era um lugar que os homens, as pessoas estavam encontrando a misericórdia. É a mesma coisa de você ir para um hospital, de você procurar um auxílio a um médico, de você ir a um especialista. Nós vamos pegar aqui um momento de urgência, quando o seu filho, ele está ali, é o que mais fragiliza a gente, quando a gente leva um filho para o hospital, ainda mais quando esse menino está machucado, e chega lá, alguém vira para você e diz o seguinte: aqui não é o lugar dele. Você vira e diz: não, mas aqui é o hospital. Mas aqui é o lugar para ele ser tratado. É uma incoerência ou não é uma incoerência? É uma incoerência. E se nós não tomarmos cuidado, não adianta a gente colocar o nome de qualquer igreja. Eu vou pegar o nome da nossa igreja batista da Lagoinha, mas se identificar como uma igreja, como é um hospital de Jesus, se Jesus não está aqui. Porque esse lugar, essa casa da misericórdia, o homem não encontrava a misericórdia, porque o dono da misericórdia ainda não havia chegado naquele lugar. Mas em um dia, numa das festas daquele lugar, aquele que é o Pai das misericórdias chegou naquele lugar. Um homem muito conhecido nosso, pelo menos eu conheço ele muito bem, ele se chama Jesus. Pelo menos eu conheço ele muito bem. Quem conhece aqui, diga um glória a Deus bem alto. Chegou ali um homem muito bem conhecido de todos nós. Quando aquele homem chegou naquele lugar, Jesus chegou naquele lugar, ele viu toda essa situação, todos esses coxos, todos esses paralíticos, cegos, que estavam ali esperando o movimento das águas, que eles criam na fé deles que eles iriam ser curados de todo o mal. Só que aquele que é maior do que tudo chegou ali naquele dia. E quando ele chegou, ele olhou para esse homem que havia 38 anos, que estava ali, enfermo, paralítico. Jesus virou para ele e fez uma pergunta: queres ser curado? Interessante que Jesus ele faz uma pergunta ao cego de Jericó, Bartimeu. Ele faz, qual pergunta que ele faz para Bartimeu? O que queres que eu... O que Bartimeu falou? Eu quero ver. Mas só que a pergunta para esse homem foi mais precisa do que a pergunta para Bartimeu. Porque a Bartimeu foi perguntado o que ele queria. Para esse homem, Jesus perguntou direto: você quer ser curado? Foi mais direto ou não foi? Foi. Mas sabe o que o homem respondeu para Jesus? Não tem ninguém que me leva até o tanque. Quando a água é movimentada, ninguém me ajuda a ir para o tanque. Ninguém me ajuda a caminhar para aquele lugar.
Percebam aqui que esse homem não estava paralítico somente da perna, somente do corpo, mas ele estava paralítico da alma também. Porque agora ele começou a culpar as pessoas por não conseguir obtiver a cura dele. Mas Jesus chegou diretamente e disse: você quer ser curado? Sabe por quê? Porque aquele homem, ele estava acostumado de ir no lugar de misericórdia e não encontrar misericórdia. Aquele homem estava acostumado a ir no lugar, ele era um mero religioso, ele era um camarada que estava acostumado ali para caçar milagre. Mas ele, o seguinte, já tinha acostumado a ir lá, era uma rotina, não tinha nada para fazer, ele via a coisa acontecer, mas não via nada acontecer para ele. Quando chegou o momento dele, além dele estar paralítico, também a esperança dele estava paralisada. Como está a sua esperança hoje? O pior das pessoas, o pior que morre das pessoas é quando a pessoa morre por dentro. A pior morte é o vivo que já está morto. A pior morte não é a propriamente dita, mas é aquela morte em que a pessoa não tem esperança mais. Mesmo quando Jesus chega, mesmo quando Jesus fala, e fala com ele diretamente, para ele, mas eu não vou conseguir, porque fulano me ajuda, Bertano me ajuda, sempre a gente tem um culpado, mas quem fez a pergunta para ele foi quem? Foi Jesus. Queres ser curado? A pergunta de Jesus para você aqui hoje, ela é objetiva. Queres ser curado? Queres ser liberto? A pergunta de Jesus aqui é direta para você aqui hoje. Eu não conheço a sua história, não conheço as suas mágoas, não conheço as suas dores, e nem preciso de conhecê-las, mas aquele que tudo pode, tudo sabe, ele chega para você hoje e pergunta: você quer ser curado? Pelo menos aqui e pela manhã que eu preguei, não é discriminação, é óbvio. Eu não vi ninguém aqui de cadeira de roda, ninguém aqui paralítico, mas Jesus hoje fala para aqueles que estão paralisados na sua fé, para aqueles que estão à beira do caminho, para aqueles que estão num canto. Não sei quantos anos, esse homem tinha 38 anos, eu não sei quanto tempo que você está paralisado, você é um religioso, mas está paralisado. Ei! Pessoas em que carregam traumas, porque dizendo: olha, eu não consegui encontrar misericórdia na casa da misericórdia, mas hoje eu tenho uma resposta para que você encontre misericórdia na casa da misericórdia. É quando aquele que é o Deus da misericórdia está no meio dela. E hoje Ele está aqui conosco, que é Jesus Cristo. Tudo é sobre Ele, tudo é para a glória dEle. Quando Jesus disse para aquele homem vira e diz: olha, eu estou aqui, tem tanto tempo, ninguém me leva. Jesus vira para ele e diz só uma palavra: toma a tua cama, levanta e anda. Ele falou: a partir de hoje, eu não vim aqui para você ficar dependendo da boa vontade de alguém que te leve até lá. Você não ficar dependendo de alguém culpando outros. A partir de hoje, eu quero que você levanta, que você tome a sua cama e comece a andar. Que você tome essa cama que era sinal que você estava no canto, carregue ela hoje, porque hoje você vai testemunhar do meu nome. Aquele homem viu, irmão, e é interessante que aquele homem nem sabia que era Jesus que estava falando com ele. Mesmo sem conhecer Jesus, o poder de Jesus se revelou àquele homem. Ele pegou a cama, meu irmão. Ele viu que na mesma hora ele viu que ele estava curado. Ele começou a andar. Ele carregou a cama. E eu, pela fé, meu irmão, eu começo a ver, a enxergar. Pela fé eu começo a enxergar pessoas que estão começando a carregar a cama, começando a caminhar para o reino de Deus.
Eu pela fé eu oro, para que pessoas pessoas que estavam paralisadas na sua fé, pessoas que estavam sim, como religiosas, pessoas que sim, tinham esperança, mas pessoas que não tinham iniciativa, tinham sempre desculpa. Eu vejo essas pessoas hoje, começando a carregar a sua cama, começando a se levantar, começando a caminhar, e começando a dizer, aquele que é poderoso me mandou levantar, e pegar minha cama e começar a andar. A palavra de pastor, o que Jesus mostrou para o Senhor falar comigo hoje, para você levantar, tomar tua cama e caminhar. Essa é a palavra dele para você. Ah, pastor, mas não interessa o tempo. A palavra dele hoje para você é: levanta, toma a tua cama e comece a andar, comece a viver. E aquele homem foi, meu irmão. Mas daqui a pouco, aqueles que eram os detentores da religiosidade perguntam a ele assim: ei, hoje é sábado. O cara acabou de ser curado, 38 anos que o cara é paralítico, o cara está querendo saber se era sábado, se era domingo, se era de madrugada. Ele estava feliz. E tem gente que gosta de abafar o nosso milagre, viu, irmão? Tem gente, na hora que você está carregando a cama e alegre, alguém vira e diz assim: ah, isso aí é emoção momentânea. Ah, isso aí daqui a pouco é fogo de palha. Ele só virou para aquele homem e disse o seguinte, para aqueles religiosos, disse: olha, eu não sei quem é o homem. Eu só sei que teve um homem ali que mandou eu pegar minha cama e começar a caminhar. E é o que eu estou fazendo. Eu estou curado, eu estou caminhando e eu não vou parar de caminhar. E é interessante que sabe aonde que Jesus encontrou ele? Lá no templo adorando. Sabe para que Jesus vai te curar, meu irmão? Sabe por que Jesus vai te libertar? Para você adorá-lo. Aquele homem estava lá no templo, e lá no templo Jesus encontrou ele e disse: ei, eu sou Jesus. Foi eu que te curei. Mas não cometa pecados mais, para que não te suceda coisa pior. Sabe por quê? Fica muito claro aqui, não estou dizendo que toda doença é por consequência de pecado, mas tem enfermidade que é por consequência de pecado. Quem entendeu, diga amém. Jesus diz no versículo 14: olha que estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus falou para ele assim: eu estou te curando, não é para você voltar numa velha vida. Eu estou fazendo a obra na tua vida para que você seja um novo homem a partir de hoje, para que você nunca mais fique deitado nessa cama na beira do caminho, mas que ela esteja nas suas costas e você comece a anunciar as maravilhas de Deus para você. Olha, o homem retirou-se, e quando o homem se retirou daquele lugar, o homem começou a falar com todo mundo que foi Jesus que me curou, foi Jesus que me curou, foi Jesus que me curou, foi Jesus que me curou. Mas curou aquele homem para que aquele homem entendeu uma mensagem: Deus me curou não é para que eu ficasse paralisado na fé, Deus me curou não foi para que eu tivesse uma vida paralisada. Escute aqui, você que está sentado nessas cadeiras aqui hoje, Deus derramou a unção sobre você, não é para ter uma fé paralisada, uma vida inerte, é para ter uma vida em movimento. Não é uma vida de resmungar, não é uma vida de reclamar de tudo. Meu irmão, pare com isso, meu irmão. Vamos parar de reclamar da vida e vamos ver, aquele que nos deu a vida está conosco. Vamos dizer que Ele que nos curou. Eu já disse aqui várias vezes e repito: essa igreja Batista Lagoinha, quem é daqui, diga glória a Deus bem alto. Ela é a sua cara, meu irmão. O amém diminuiu em relação ao glória a Deus. Essa igreja aqui, ela é a sua cara, meu irmão. Se você está com cara de minhoca, ela vai ter cara de minhoca, irmão. Mas se você tiver cara de leão, ela vai ter cara de leão, meu irmão.
Essa igreja é a sua cara. Sabe por que essa igreja é a sua cara? Porque aí fora o pessoal não conhece essa igreja aqui por dentro, mas vai te conhecer que faz parte dela. Se você daqui de dentro falar para todo mundo: o Jesus que eu conheço, Ele cura, Ele liberta, Ele manifesta a glória dEle no meio de nós. Se amanhã no emprego você dizer: ontem Deus falou comigo, levanta, pega a tua cama e vai andar. Toda empolgação, o pessoal vai ver isso. Não, eu vou lá naquela igreja, porque aquela igreja ali tem poder de Deus. Sabe por que quem falou que aqui tem poder de Deus? É porque você falou que ela tem poder de Deus. Ela é a nossa cara. Sabe quem somos nós? Fomos aqueles que foram conquistados pelo poder de Jesus. Foram aqueles que foram levantados da atrofia espiritual. Foram daqueles que estavam paralisados na fé. Mas hoje quem precisa dessa palavra, recebe essa palavra. Hoje Jesus chega para pessoas aqui e diz: levanta, toma a tua cama e comece a andar. Levanta, toma a tua cama e comece a andar. Ah, mas não, Ele mandou você. Qual é o seu problema? Não interessa. Aquele que te diz: pega a tua cama e comece a andar. Porque Ele já diz: quando você se levanta, Ele realiza um milagre na tua vida. Ele cura se necessário, Ele liberta se necessário. Mas levanta, toma a tua cama e comece a andar. E comece a andar. O problema que te assola não interessa. O que interessa é que aquele que tem todo o poder e toda a glória te mandou levantar, tomar a cama e andar. Para de ficar nessa posição de resmungão, nessa posição que nada vai dar certo. Levanta e começa a falar daquele que cura, daquele que liberta, daquele que salva. Tem crente aqui nessa casa? Tem crente aqui nessa casa? Aqui é uma igreja acesa. E eu digo para os irmãos: guardem essa palavra. Não se admirem se em qualquer uma das nossas reuniões levantar alguém dizendo que foi curado. Não se admire se levantar nas nossas reuniões alguém da cadeira de roda e começar a andar. Não se admire se nas nossas reuniões alguém começar a ser batizado com o Espírito Santo nesse lugar. Não se admire se alguém começar a ser renovado. Não se admire, sabe por quê? Porque para isso nós somos chamados para levantar, tomar nossa cama e começar a caminhar. Quem está comigo, diga glória a Deus. Mas para isso acontecer, toma a tua cama e comece a andar. Eu vejo que Jesus, Ele está falando conosco, que somos religiosos. Nós estamos muito acostumados a vir à igreja, mas não ser igreja. Sejamos igreja. Vivamos a fé verdadeira, a fé daquele que nos chamou para fazer a diferença. Eu não sei qual é o lugar de atuação, o lugar seu de trabalho, o lugar que você convive, mas onde quer que você viva, ali você vai refletir a glória do nome de Jesus. Ali você vai dizer: Ele me curou, Ele me libertou, para o louvor do nome dEle. Você pode levantar e aplaudir o nome de Jesus? Coloque a mão em direção ao teu coração.